Você já encontrou alimentos considerados fitness e diets nas prateleiras dos supermercados? Esses produtos, embora possuam siglas com 0 calorias ou 0 açúcares, nem sempre são saudáveis. Com base no Guia Alimentar sobre a População Brasileira, a nutricionista Vivian Almeida explicou sobre a diferença dos alimentos que são encontrados nos supermercados e fazem parte da alimentação diária. Vamos conferir. Você conhece as principais diferenças, vantagens e desvantagens dos alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados? Baseado no Guia Alimentar para a População Brasileira, a nutricionista Vivian Almeida explicou tudo sobre o assunto. A gente tem os alimentos in natura ou minimamente processados. Aí nós temos a categoria das gorduras, óleos, açúcares e sal. Depois nós temos os alimentos processados e os ultraprocessados. A base da nossa alimentação deve ser os alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que vieram da natureza, como frutas, legumes, verduras. A gente tem os ovos também, a gente tem as carnes, que eu acabei não colocando aqui. Essa deveria ser a base da nossa alimentação, tá? Porém, a gente precisa cozinhar esses alimentos. Então, para cozinhar, nós precisamos de sabor, precisamos colocar um pouquinho de gordura, um pouquinho de sal, um pouquinho de açúcar na preparação. Não tem problema nenhum, desde que seja em pequena quantidade, porque eles também aumentam muito a quantidade calórica da preparação. Tá? Depois nós temos os alimentos processados, que são aqueles alimentos que passaram por algum grau de processamento. Por exemplo, uma conserva que teve adição de sal, que teve adição de açúcar, mas ele ainda tem os alimentos in natura como base. Ela explicou ainda que os alimentos processados são fabricados a partir do alimento natural, mas com a adição de sal ou açúcar. Os processados, Bruna, também a gente poderia estar fazendo eles em casa, como o próprio pão, né, que também é mal visto como o macarrão, mas ele adicionado de água, sal e fermento não teria grandes problemas. E ele, inclusive, é recomendado pelo Guia Alimentar da População Brasileira. Na verdade, essa classificação está no nosso guia, né? E ele é um guia mundialmente reconhecido. Ele é um dos melhores do mundo. Então, a gente seguindo essa classificação, a gente garante que a nossa alimentação vai estar minimamente saudável também. Então, os alimentos processados, eles fazendo parte da nossa alimentação em pequena quantidade e sendo complemento dos alimentos in natura, não temos problema. Os alimentos ultraprocessados são definidos como formulações industriais de substâncias alimentares, como bolachas recheadas e todos os pratos prontos para consumo que imitam as refeições, como o miojo e os nuggets. A nutricionista Vivian ressaltou os riscos dessa alimentação. Além de todos esses impactos negativos que a gente tem na questão social e ambiental, para a nossa saúde, como eles são alimentos hiperpalatáveis, né, eles acabam estimulando um consumo muito maior, em quantidades muito maiores do que a gente deveria. E então, eles acabam aumentando o risco da gente desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, vários tipos de câncer, obesidade. Então, esse é um dos principais motivos pelos quais a gente desaconselha também os ultraprocessados.